Amados, quando a gente fala sobre liderança, nós estamos entrando aqui num universo de fato infinito, no oceano profundo, porque pensa numa matéria, num assunto que tem assunto, pensa numa conversa que seria longa para a gente esgotar tudo que ela tem a dizer. Eu diria que é quase impossível, porque liderança, ela está no cerne da existência humana. Liderança faz parte do nosso DNA. Como isso, pastor? Se você olhar, por exemplo, as Escrituras, lá no início, quando Deus criou o homem, Adão e Eva, Deus não os criou senão para que eles fossem líderes. Se você observar, o grande objetivo de Deus não era que Adão e Eva ficassem ali simplesmente nesse tipo de adoração contemplativa que nós entendemos, que é importante, que é válida, mas se não associada a uma liderança, é ineficiente, ela é improdutiva, né? Então Deus falou claro para Adão e Eva que eles, a partir daquela comunhão que eles tinham com Deus, que acontecia na viração da tarde, eles deveriam o quê? Lavrar a terra, cuidar dela, se multiplicar e encher, formando uma sociedade mundial que teriam aquela mentalidade que Deus havia diariamente produzido no coração daquele casal, ou seja, que Deus estava produzindo diariamente nas visitações da mente daquele casal. A partir dali, toda a raça humana traz consigo esse DNA, essa estirpe. Nós nascemos para liderar, nós nascemos para governar, nós nascemos para empreender. Logicamente que existem níveis, né? E existem áreas, existem situações que são diversas. Nem todos são chamados para as mesmas áreas, nem todos são chamados para os mesmos objetivos, mas nenhum de nós aqui nasceu sem a possibilidade, sem a capacidade de sermos líderes. No mínimo, nós devemos ser líderes de nós mesmos. No mínimo, devemos governar bem nossas vidas. E também depois, quando crescemos, constituindo família, governar bem a nossa família. E quem sabe, pela graça de Deus, Ele nos dando um ministério, seja ele apostólico, profético, evangelístico, pastoral de ensino, governar na casa do Senhor. Enfim, o que eu quero que você entenda é que matéria para a liderança, ela não é para um grupo seletivo apenas, mas ela é para todos nós. E eu fiquei pensando hoje, desde manhã, sobre o que eu iria falar, sobre o que eu iria dizer para vocês, de uma forma em que eu pudesse começar e concluir hoje, pois o nosso tempo é extremamente limitado. Então, eu gostaria que você entendesse o seguinte, queridos, que nós como líderes, a semelhança de Adão, a semelhança de Noé, a semelhança de Abraão, a semelhança dos juízes, dos profetas, dos reis, a semelhança do próprio Senhor Jesus Cristo, que foi o líder por excelência, a semelhança dos apóstolos, e principalmente dentre esses apóstolos, Paulo, que nos deixou muitos escritos que nos ajudam demais. Nós temos que entender que o líder é alguém por meio de quem Deus executa o seu plano e faz com que o seu propósito seja alcançado. Se você entender isso, eu acho que você vai entender o coração de Deus. Então voltemos aqui nesses personagens que eu citei. Deus não criou Adão e Eva apenas para que na viração da tarde Deus tivesse alguém para fazer cosquinha na barriga dele. Havia um plano ali. Adão iria, junto com Eva, guardar, lavrar, se multiplicar e encher a terra. Quando você olha para Noé, Deus não apenas enfurecido com a humanidade ao ponto de querer destruí-la, viu graças, né, achou Noé achando graças aos olhos de Deus, Deus falou assim, não, eu vou dar uma chance para aquele cara. Não, Deus simplesmente viu nele um potencial que certamente seria bem desenvolvido, e nós sabemos da história que ele acabou construindo a arca e salvando a humanidade. Quando se olha para Abraão, a mesma coisa. Deus, quando se relacionou com Abraão, não queria simplesmente levantar um homem para ser um exemplo de fé, não. Deus queria, a partir dele, constituir uma nação essa que seria sacerdotal, por meio de quem viria o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, o foco central que eu e você
devemos ter na nossa mente, no nosso espírito é: o que Deus quer construir através da minha vida? O que Deus quer construir por intermédio do meu ministério? O que Deus quer construir por intermédio daquilo que Ele deu nas minhas mãos? Como que eu vou me manter fiel? Como que eu vou me manter uma pessoa dedicada a esse ministério? A primeira coisa que você tem que colocar no seu coração é essa, de que Deus, quando fala sobre fidelidade, Ele sempre está falando sobre multiplicação. Ou seja, Deus está falando, um servo bom e fiel, né? Servo bom e fiel, aquele que do pouco que recebeu, ele multiplicou os seus talentos e entregou ao seu Senhor um resultado esperado. Então, cada um de nós aqui deveríamos fazer essa pergunta: o que Deus espera de mim em relação ao que eu tenho recebido dele para executar? Nós vamos nos deparar com uma situação de que nem todos aqui, eu acho que pelo menos é assim, nem todos aqui temos a plena convicção do nosso chamado. Sabemos que somos chamados, sabemos que Deus nos quer como líderes, mas se eu perguntasse para cada um de vocês assim, o que Deus quer de você? Talvez um dizia assim, mas eu acho que, talvez alguns vão dizer, talvez eu tenha um aspecto apostólico, profético, talvez eu evangelístico, de ensino, talvez eu pastoral. Aí se você faz a pergunta um pouco mais profundo, mas se Deus te deu esse chamado apostólico, qual é a área apostólica que você deve atuar? Eu acho que aí a gente vai começar a ter várias dúvidas, a ter várias questões, que eu creio que essas respostas elas só vêm com o caminhar em Deus, com o caminhar no exercício da liderança. Dificilmente isso vem no estalar de dedos. Então não é por aí que eu quero prosseguir na minha mensagem essa tarde, sobre falando da expectativa de Deus em ver em você o cumprimento de um propósito, o cumprimento de um querer. Eu quero trabalhar de forma geral. Então, de forma geral, o que seria o propósito de Deus esperado, esperado por Deus em nós? O que seria aquilo que Deus olha para você, olha para mim, olha para ele, olha para aquela, olha para... e espera de nós a mesma coisa? É uma coisa só, queridos, é fazer discípulos. Eu creio que esta visão sobre a liderança, ela é determinante para o nosso sucesso. Eu quero que você abra comigo lá, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Veja o que o texto diz lá. O que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir as outros. Então veja que o que Deus espera de nós é isso. 2:2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. O que Deus espera de nós é que eu e você possamos transmitir verdades que um dia Deus depositou dentro de nós, sobre homens que também vão ter a responsabilidade agora de transmitir a outros homens. Eu creio que aqui está a continuidade da obra de Deus. Eu creio que esta é a grande linguagem que o pastor Emílio Lucena tentou falar sobre a questão do bastão. Eu vou até um limite da minha carreira, vamos supor que Deus me dê até 95 anos de vida, aleluia. Quantos aqui têm certeza que Jesus vai voltar daqui a 50 anos? Opa, vocês estão firmes aí na fé, né? Eu não sei se Jesus vai voltar daqui a 50 anos, Eu até quero que ele volte daqui a 50 anos, com certo pesar, porque vai ser a geração menos, olha que português é complicado, a geração menos evangelizada, ou melhor, a geração menos evangelizada de todos os tempos. Mas se Jesus não voltar daqui a 50 anos e o Senhor me recolher com 95 anos de idade, como que vai ser a continuidade do Evangelho? Como que vai ser a continuidade da obra de Deus?
Nós não podemos deixar essa responsabilidade só nas mãos de Deus. Deus depositou sobre nós uma verdade, para que essa verdade possa ser depositada em outros homens, que vão transmitir a outros homens, e que vão ser transmitida a outros homens, e que vão ser transmitida a outros homens, e que vão ser transmitida a outros homens. E se Jesus não voltar nos próximos 10, 30, 50, 100, 150, 1000, 2000 anos, a força do Evangelho vai estar operando nas próximas gerações. Então, voltando, tudo que eu já disse para você se situar, Deus tem uma expectativa em cada um de nós como líderes. E eu não quero aqui trabalhar o seu chamado específico, eu quero trabalhar o seu chamado geral, aquilo que é pertinente a todos nós. Deus espera que eu e você, o dia que nos encontrarmos lá no céu, dentre muitas coisas que poderemos oferecer a Ele, Ele vai esperar que você ofereça discípulos. Ele não vai esperar que você ofereça membros de uma igreja. Ele não vai esperar que ele ofereça frequentadores de um culto. Ele não vai esperar que você ofereça para ele qualquer outra coisa. Dentre muitas coisas que você poderá oferecer, ele vai te perguntar por uma: onde estão os seus discípulos? Onde estão aqueles homens? Onde estão aquelas mulheres que você derramou sobre eles o que eu depositei sobre a sua vida? E é sobre isso aqui que eu quero compartilhar um pouco essa tarde. Essa arte esquecida de fazer discípulos, essa arte esquecida de se multiplicar por intermédio de pessoas, de se multiplicar em gente que nós vamos ganhar e vamos cuidar bem delas. Essa arte tem sido esquecida, por quê? Simplesmente por algumas estratégias que eu digo que foram até diabólicas. A igreja até o 4º século, ela não tinha nenhum tipo de problema de formar discípulos, porque a convivência da igreja era muito íntima, a comunhão da igreja era muito íntima, não era templista como na nossa geração. A igreja até o 4º século, ela tinha reunião nos templos e ela tinha reunião nas casas. Ela tinha reunião nos templos, ela tinha reunião nas casas. E nessas reuniões da casa é onde haviam os discipulados. Era onde as pessoas podiam se olhar uma nos olhos dos outros. No templo, dificilmente elas teriam relacionamentos mais profundos. No templo, dificilmente elas teriam relacionamentos mais estreitos, porque se você olha as duas declarações do Novo Testamento, nós vamos chegar a duas conclusões: ou a 5.000 pessoas congregadas, ou a 8.000 pessoas congregadas. Então, são um número de pessoas imensos, são pessoas abessas. Imagina 5 ou 8.000 pessoas reunidas no templo, como que elas poderiam ter intimidade, como que elas poderiam ter relacionamentos? Dificilmente. Na multidão, nós somos mais um, mas lá na casa, aí você vai para Atos capítulo 2, você vai ver, lá havia a comunhão, lá havia o partir do pão, lá havia as questões mais comuns da vida, onde o discipulado deve acontecer. Onde o discipulado deve acontecer. E aqui a gente vai chegar a uma definição, por exemplo, do discipulado. Que o discipulado, nesse sentido de transbordar vida sobre homens idôneos, fiéis, que também vão instruir a outros a caminhar nessa questão, não pode ser apenas uma questão pedagógica, tem que ser algo relacional. Não pode ser apenas, por exemplo, como eu estou fazendo hoje. Aqui eu digo que o âmbito do discipulado aqui, ele é apenas instrutivo. Ele é apenas instrutivo. Mas a prática disso precisa ser o que mais? Participativo. Porque na instrução, eu estou subentendendo que ninguém aqui vai ter dificuldade para praticar. Eu estou subentendendo que cada um daqui vai ter os seus 2, 3 discípulos e certamente vocês vão sair a fazer. Mas não é verdade. Não é verdade. O que eu entendo é que na prática diária, daquilo que vocês estão sendo instruídos a fazer, vocês vão enfrentar as grandes dificuldades da vida. E aqui a coisa tem que ser participativa, a coisa tem que ser perto.
a coisa não pode ser de longe. O discipulado, ele está muito ligado a isso, a esse companheirismo, para que as pessoas vão sendo destravadas no dia a dia nas coisas. Essa tem sido uma das grandes razões do porquê que a igreja não tem conseguido desenvolver-se tanto. Não é porque falta instrução, irmãos, nunca houve tantos pregadores bons na nossa geração, né, na nossa igreja, como na nossa geração. Não nos falta homens que pregam bem, não nos faltam homens que fluem no poder de Deus, não nos falta. Para onde você olhar no Brasil, você vai ver os 9 dons do Espírito fluindo, você vai ver os 5 dons dos ministérios em atuação. É impressionante isso no Brasil hoje. O Brasil está em pleno avivamento, glória a Deus. Mas por outro lado, a gente nunca viu tanta gente reunida improdutiva como na nossa geração. Por quê? Porque falta essa proximidade, porque a gente instrui, mas é no dia a dia que a gente vai destravando a pessoa, que a gente vai lidando com as dificuldades dela, que a gente vai ajudando ela a passar por cima das situações adversas, e aí consequentemente ela vai avançando. Eu acho que talvez o maior exemplo de você formar discípulos nesse contexto aqui de proximidade é você criar filhos. Filhos você não consegue criar à distância. Se você quer um filho bem criado, você tem que estar perto dele. E esta parece ser a concepção de Jesus. Por exemplo, quando Jesus ele se manifestou, perceba que ele foi e chamou para si os seus discípulos para estarem com ele. Se você olhar Marcos capítulo 3, versículo 13, o que a Bíblia fala? Que ele subiu ao monte para orar, e ele chamou para si quem quis para estar com ele. Em primeiro lugar foi isso, para estar. E não é difícil. Se você olha lá, né, na festa de casamento em Caná da Galileia, Jesus estava lá junto com os seus 12 discípulos. Parece uma coisa boba, mas Jesus estava frequentando uma festa junto com os seus discípulos, aqueles que seriam treinados para o ministério, aqueles que seriam homens que andariam no poder, homens que andariam debaixo de uma influência poderosa do Espírito Santo, homens que seriam vós, que seriam pais de toda uma geração. Mas o discipulado não foi ali escolástico, o discipulado não foi à distância. Jesus subiu aos céus, desceu do monte, foi, chamou para si aqueles 12 que queria, a partir dali eles tiveram o quê? Proximidade. Proximidade. Se nós quisermos cumprir o que Jesus nos determinou em Mateus capítulo 28, ide às nações e fazei discípulos, nós vamos ter que nos abrir para relacionamentos mais estreitos. Nós vamos ter que nos abrir para relacionamentos mais profundos. E isso é extremamente importante, por quê? A gente vai perceber na história, principalmente dos 4 evangelhos, de que Jesus tinha classes de pessoas que estavam ao alcance do seu ministério. Dentre eles nós tínhamos as multidões, depois nós tínhamos os 12 discípulos, e nós tínhamos os seus íntimos, que eram os 3. Se você olhar para a multidão, que estava debaixo da mesma influência de milagres que os 12 estavam, me fala qual deles que deram resultado. Praticamente nenhum. Pelo menos na narrativa bíblica, você não vai ver praticamente nenhum sendo uma influência tão poderosa. Agora, quando você fala dos 12 que eram íntimos de Jesus, você já vai ver a história sendo escrita. E quando você observa a história dos 3 que de fato eram os íntimos de Jesus, quem eram os 3 íntimos de Jesus? Pedro. Será que esses camaradas fizeram alguma coisa? Então o que nós entendemos aqui? Que nessa expectativa de Deus, ou seja, naquilo que Deus espera de nós como líderes, que é formar discípulos, nós temos que entender que Ele depositou coisas sobre nós, não para nós, criarmos uma sala de aula e transferirmos conhecimento para as pessoas. Bem, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não estou dizendo que isso não é importante, isso tem o seu espaço, amém, queridos? No entanto, isso é insuficiente
se limitado só a esse tipo de prática. Você tem que trazer a pessoa para perto. Você tem que trazer ela para um relacionamento mais estreito. Você tem que fazer o que Jesus fez. Jesus foi à festa de casamento. Jesus foi a um enterro com os discípulos. Jesus enfrentou a fúria do mar com esses discípulos. Jesus foi no meio da multidão com esses discípulos. Jesus enfrentou a fúria da liderança junto com esses discípulos. Jesus fazia viagens com esses discípulos. E se você olhar pela Bíblia, principalmente nos 4 evangelhos, onde esses relatos estão muito mais claros, você vai ver que não havia quase que momento algum que Jesus estava longe dos discípulos e os discípulos estavam longe dele. Eu estou certo do que estou dizendo. Esse modelo de discipulado à distância, ele é um modelo falido. Ele é um modelo que você gasta energia, você gasta dinheiro, e você apenas instrui pessoas, mas não leva elas a uma maturidade em Cristo Jesus. Então essa é a primeira verdade que você tem que entender. Quantos querem aqui apresentar discípulos para o Senhor Jesus? Diga amém. Amém. Muito bem. A segunda verdade que você tem que entender aqui é que você precisa ter longanimidade. Diga comigo, longanimidade. Não adianta só ter espaço no coração, espaço na agenda, espaço em casa para poder formar discípulos. Você tem que ter paciência, longanimidade. Irmãos, formar pessoas leva tempo. Eu vou te dar um exemplo que você nunca mais vai esquecer. Quantos querem esse exemplo? Diga amém. Amém. Quantos se consideram cristãos bons aqui, bons cristãos? Diga amém. Amém. Aleluia. Quantos anos você está servindo ao Senhor? Quem está há mais de 5 anos aqui, diga amém. Amém. Quem está há mais de 10 anos aqui, diga amém. Amém. Quem está há mais de 15 anos aqui, diga amém. Amém. Quem está há mais de 20 anos aqui, diga amém. Amém. Aleluia. Vamos parar no 20 que o amém começou a diminuir, né? Mas 20 anos servindo ao Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta bem honesta aqui. Quantos de vocês se julgam que já são, né, já alcançaram a estatura de varão perfeito? Digam amém. Nenhum amém. Isso não é para condenar ninguém, querida. Gostei da risada, viu, querida? É muito espontânea, muito gostosa, né? Na realidade, isso é a realidade. Na realidade, isso é a realidade. Isso é a verdade. O nosso grande problema é que nós achamos que, por alguma razão, a gente vai ficar ali 1 ou 2 semanas com o camarada, 1 ou 2 meses com ele, 1 ou 2 anos com ele, e achamos que ele vai ter que ser perfeito. Esse discipulado que precisa passar por uma abertura na sua agenda, no seu tempo, para que haja proximidade, também tem que ter uma disposição para a longanimidade. E nós, queridos, principalmente, vou dizer assim, os líderes, nós os brasileiros, nós gostamos das coisas assim, fast, rápido, ligeiro. A gente parece que não tem paciência para andar com as pessoas o tempo suficiente para elas aprenderem a negócio. A gente quer logo descartar. O camarada começou a dar trabalho, descarta. O camarada começou a não obedecer, descarta. O camarada no processo caiu em pecado, descarta. O camarada no processo não leu a cartilha que você deu, descarta. E aí, não é fácil, né? Não é muito difícil melhor dizendo, não é difícil de entender esse número de desviado que a gente tem aí. Se eu e você que estamos aqui há mais de 20 anos não somos perfeitos, por que a gente vai exigir que alguém que vai andar conosco, que vai ser discipulado por nós, em 1, 2 anos, seja perfeito? Estou falando em 10% do tempo, querido. De onde vem essa exigência? De onde vem essa cobrança? Eu acho que da falta de entendimento do que significa fazer discípulos.
da falta de entendimento que significa cuidar de alguém. Sabe, eu tenho visto isso já ao longo da minha vida, de que nós, os homens de Deus, achamos que só pela instrução vamos discipular. Aí tudo bem, nos arrependemos desse pecado de entendimento e chamamos pessoas para perto de nós que vão andar conosco, vão caminhar conosco, amém? Aí nós caímos no segundo pecado, achando que as pessoas vão amadurecer da noite para o dia. Não vão. Sabe, eu fico pensando assim, quando a gente lê as histórias da Bíblia, a gente sempre acha que as coisas assim foram da noite para o dia, né? Da noite para o dia, uau! Porque a gente lê a Bíblia assim numa velocidade tão rápida, que a gente pensa que todos os fatos da Bíblia ocorreram assim em sequência, né? Que pá, 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 pum, acabou. Queridos, se tudo que ocorresse na Bíblia fosse em sequência, né? A gente pode ler a Bíblia em 72 horas, uma pessoa que lê razoavelmente rápido, toda a história da Bíblia se resumiria a 3 dias. Mas a história da Bíblia é uma história que remonta no mínimo 7.000 anos. No mínimo 7.000 anos. Se nós entendermos ali a partir da criação do homem, que os dias foram contados dentro do que nós entendemos o ano solar, né, do sistema solar, em que são 365 dias de 23 horas e 56 minutos, são 7.000 anos. Por exemplo, a gente olha o discipulado de Elias e Eliseu, a gente vê lá Elias lançando a capa sobre Eliseu, depois Eliseu anda com Elias um tempinho, de repente Elias sobe para o céu, Eliseu fica com a capa, parece que foi da noite para o dia. Sabe quantos anos demorou mais ou menos aquele discipulado entre os dois? Sabe quantos anos demorou? Aproximadamente 13 anos. Hã? 13 anos. Quando você olha Josué e Moisés, quantos anos foi discipulado? 40 anos. Queridos, é impressionante isso. É uma verdade que a gente até sabe. Eu garanto que eu não estou falando nada novo para vocês aqui. Nada novo. A questão é que a gente não pratica. A gente não pratica. Se eu fosse perguntar para vocês aqui, que já tem conhecimento de causa, né, quem é aquele seu discípulo que você está cuidando? Talvez um ou outro responderia sim, outro responderia não. Então guarde essa segunda verdade aí, ou melhor, a terceira verdade no teu coração. A primeira é que Deus espera de você. A segunda é que você tem que trazer para perto. A terceira é que você tem que investir tempo, ou seja, no sentido de ser longânimo, né? Não é da noite para o dia que você vai fazer isso. Uma quarta verdade sobre fazer discípulos: você é limitado. Limitado no sentido de que não adianta você querer 50 discípulos, você não vai dar conta. Tem gente que quer fazer 50 discípulos ao mesmo tempo, você não vai dar conta, meu amigo. Vamos pegar essas três verdades aqui. Primeiro, consciência de fazer discípulo. Ok, aleluia, eu vou fazer discípulos agora, eu vou sair daqui e eu vou fazer discípulos, porque eu entendi que é o que Jesus vai esperar de mim lá no céu. Aleluia, como líder eu tenho que apresentar aos meus discípulos. Glória a Deus, eu estou convicto dessa verdade e eu não vou fugir dela. Glória a Deus, muito bem. E eu entendi que tem que ter proximidade. Aleluia, eu sei que essa proximidade não é de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, de uma década. Se precisar, eu vou ter que gastar minha vida inteira cuidando dessa pessoa. Glória a Deus, estou convicto. Glória, aleluia. Agora vamos supor que você de fato pratique isso. Como é que você vai trazer para a proximidade gente de relacionamento estreito, gente que você vai ter que cuidar de perto?
se você não vai ter tempo para elas? Não tem como. Então não adianta você querer discipular 50 pessoas de uma vez. Você vai instruir 50 pessoas. Aí você pode instruir 50, você pode instruir 100, você pode instruir 1000, você pode instruir 1 milhão, né? Onde o espaço couber a gente, né? Se todo mundo na face da terra conectar-se à rede de televisão ou à internet, você falar ali, você pode discipular todo mundo de uma vez só. Pode? Não, você pode instruir. Instrução não é discipulado, faz parte do processo de discipular, mas não se resume a isso. Então você vai ter que se limitar. Aí eu fico pensando, qual que é o número estabelecido? Se Jesus era um ministério de tempo integral, vivia para isso, né? Jesus dividia o seu tempo com outra coisa? Não. Ele teve 12. Por que eu vou querer 15? Se ele teve 12 e um se perdeu, ainda que Jesus não foi culpado, por que eu vou querer 16? Eu estou falando de alguém de tempo integral. Agora, quem aqui não divide o seu tempo com mais nada? Você vive só para a igreja, só para a atividade eclesiástica? Levante as mãos aqui. Só uma pessoa. Então, aqui só o pastor Emídio poderia ter 12. Quem aqui divide seu tempo entre as atividades da igreja e o trabalho? Levanta a mão. Todos nós. Olha só, todos nós. Então você tem que ser consciente. Você tem que ser consciente de que não dá para você chamar para perto de você, todo mundo. Então você vai ter que fazer igual Jesus fez, né? Marcos capítulo 3, subiu ao monte para orar. Fala: Deus, eu preciso, porque eu conheço a minha limitação, eu preciso, porque eu sei que eu não vou conseguir fazer isso com todo mundo, eu preciso, porque eu sei que eu vou ser mais eficiente. Onde estão os meus discípulos? Eu aconselho, querido, é um conselho, não é uma regra, não é uma ordem, não é um mandamento. Eu aconselho que cada um de nós deveríamos, nós que dividimos o nosso tempo entre a igreja e o cuidado da nossa vida, que nós tenhamos de 2, no máximo a 3, que vão ser nossos próximos, que vão ser gente que vai estar conosco, que vai ser gente que vai olhar para nós e vai saber se a gente está triste ou alegre, vai saber o que a gente pensa só no nosso piscar, por causa da proximidade. Porque aí você vai dar conta das pessoas, você vai conseguir cuidar direito delas, instruir. Eu vou repetir isso para que vocês não confundam. Você pode instruir milhões, pode instruir centenas, pode instruir dezenas, mas discipular, você tem que entender que você é limitado. E eu vou colocar isso na prática para vocês. Vamos supor que você resolva discipular 20 pessoas, ok? Como é que seria a próxima? Vamos supor que se todo dia você se reunisse com um deles. Eu acho que já é bastante, não é? Acho que seria um pastor muito dedicado, não seria, pastor Emídio? Todo dia eu vou me reunir com um desse meu discípulo e eu vou gastar com ele ali 2, 3 horas para conversar com ele, amém? Então a roda gira. Qual vai ser a próxima vez que eu vou conversar com ele? Daqui a 21 dias. No 21º dia, eu vou voltar a encontrar com ele. Agora, quanta água já passou debaixo da ponte em 21 dias? Para você que está aqui discipulando, não é nada 21 dias. Você está atarefado, você está cheio de atividades. Então, a sua consciência nem sequer te cobra de que você não está sendo zeloso com o irmão, porque você está ativo. Não faltou nenhum dia. Só que o irmão lá, faz 20 dias que o cara diminui isso pela metade, 10.
Você vai ter que precisar 2 semanas. Então, não é funcional. Não é que é proibido, não é funcional. Na prática, vira só números novamente. E aí não entra na essência de fazer discípulos. Agora, se você tem ali 2 ou 3, você vai conseguir cuidar bem da sua família, você vai conseguir trabalhar bem, você vai conseguir ter a reunião pública de uma forma legal, gostosa, e ainda semanalmente você vai conseguir olhar no olho da pessoa e vai poder trabalhar com ela os conceitos da vida, olhar para ela e perguntar como é que está a vida de oração, como é que está a família, como é que está as finanças, como é que está a leitura da palavra, como é que está o jejum, como é que está, né, a entrega de dízimo, a entrega de ofertas, como é que estão os pensamentos, como é que está o projeto de futuro, semanalmente. Eu acho que aí é uma coisa saudável. Não vai pesar nem demais para quem é o cuidador e não vai pesar nem para quem é demais para quem está sendo cuidado. E eu creio que é uma coisa o quê? Produtiva, saudável e praticável. Você está comigo aqui ou não? Amém. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Senão nós vamos sempre ter o conceito de que, como líderes, precisamos fazer discípulos, mas no fundo, a gente se engana a nós mesmos. Nós não estamos fazendo discípulos, nós estamos instruindo pessoas. Amém. E que é bom e que é importante, mas não é fazer discípulos. Amém? Amém. Então a gente chega a alguma outra verdade aqui. Qual seria essa outra verdade? É que, numa obra como essa, não dá para assumir a responsabilidade sozinho. Se eu estou dizendo que não dá para ter 100 discípulos, se eu estou dizendo que não dá para ter 50, que eu estou dizendo que não dá para ter nem 10 discípulos se você não é tempo integral, isso tem que ser o quê? Uma consciência coletiva. Vocês são uma igreja para mais de 1000 membros aqui. Então, se a gente resumir aqui o cuidado de 3 a 4 pessoas, nós precisaríamos de quê? Quantas pessoas cuidando uma da outra? Né? Isso na primeira escalão, na primeira geração, se parássemos por aqui. Só que um cuida e ninguém mais, e aí a sequência vai acontecendo. Faz a conta. Onde eu quero chegar é que isso tem que ser compartilhado. E aí a mentalidade é errada. A mentalidade é que o líder, né, sênior, o pastor sênior, né, ele é responsável pelo discipulado. Não, ele é responsável pela instrução. Ele é responsável pela direção. Ele é responsável pela manutenção da ordem, da doutrina. Mas do discipulado, isso é responsabilidade do corpo. O nosso estilo de igreja, o nosso estilo de liderança gera crentes preguiçosos. Gera crente frequentador de culto. E ele acha que está fazendo muito ainda. Ele acha muito trazer a alma dele, né, para se sentar na cadeira e ouvir um culto. Ele acha que está fazendo demais. E se você apertar um pouquinho mais, ele se sente importunado e vai embora. Mas é o nosso sistema de igreja que não foi o sistema proposto por Jesus. Jesus falou assim, olha, ide às nações e fazei discípulos. Não é frequentadores de cultos, não é frequentadores de reuniões, não é só gente convertida, é discípulo. Então, com a questão que ocorreu depois do 4º século, que a igreja se tornou templista, essa consciência no corpo de Cristo de fazer discípulos foi perdido. Essa consciência de que cada um era responsável um pelo outro foi perdido. Então começou a entrar na visão clerical, onde houve a visão do clero e dos leigos. Aí começou a perceber o poderio político, financeiro que a igreja tinha. Logicamente, onde tem poder político e financeiro,
as pessoas querem a distância. Quanto menos pessoa mandando no dinheiro e no poder, é melhor. Quantos concordam comigo? Diga amém. Então começou a ideia, os leigos não podem estar no ministério. Os leigos não podem assumir responsabilidades. Então isso fica para o clero. Mas não era nada de ministério, irmãos. O que estava por trás ali era o dinheiro. O que estava por trás ali era o poder. Deus nunca deu essa função para o clero. Aliás, não tem clero na visão de Deus. Esta visão é do corpo. A responsabilidade de cuidar bem é do corpo. A responsabilidade de fazer discípulos é do corpo. A responsabilidade é do corpo. E isso está, veja que é tão interessante essa visão de Deus, isso está na nossa própria estrutura biológica. Cada ser humano, exceto os que nasceram com defeito, com problema, que é a raridade, o ser humano em si mesmo, ele é um ser reprodutivo. Toda mulher, todo homem é um ser reprodutivo. E essa é a expectativa que Deus tem de nós. Irmãos, é uma coisa horrorosa. É uma coisa até indigna. Tem gente, 30 anos dentro de uma igreja, 40 anos dentro de uma igreja, que sequer se ele olhar ao redor assim, ele não vai ver que das 1000 almas, por exemplo, que congregam, ele vai olhar assim, não tem uma que foi ele que trouxe. Não tem uma que é ele que cuidou. E se ele olhar então em questão ministerial, de todos os pastores, todos os líderes que tocam o mundo, o Brasil, Pernambuco, ele não vai encontrar um sequer que ele teve participação. Isso é vergonhoso. E o problema é que nós criamos um sistema. Escute bem. Nós criamos um sistema onde as pessoas ficam confortáveis vivendo dessa forma, pastor. Esse é o maior problema. Então voltamos ao início dessa mensagem. Eu falei que nós potencialmente somos líderes, amém? Amém. E como líderes, Deus tem uma expectativa de nós, amém? Amém. Quantos aqui vão se encontrar com Jesus um dia? Diga amém. Amém. Bem, agora preste atenção na seriedade que eu estou falando. De tudo o que você puder oferecer para Jesus, há uma coisa só que Ele vai te exigir: onde estão os teus discípulos? Amém. Aleluia. É isso mesmo. E a gente trata isso como se não fosse nada, como se o nosso serviço para Jesus não fosse nada, como o fruto da salvação que Ele operou em nós fosse nada. Agora eu volto a reafirmar, não é que é a única coisa que nós vamos apresentar para Jesus, mas eu volto a dizer de novo, mais uma vez, que você pode oferecer milhões de coisas e Jesus vai aceitar, mas o que Ele vai exigir de você é discípulo, porque é mandamento. Fazer discípulo não é opção. Fazer discípulo não é uma visão de uma igreja. Fazer discípulo não é uma estratégia de uma igreja. Fazer discípulo é o mandamento de Jesus. Ou você obedece ou você está em desobediência. Ou você obedece ou você não está em linha com Ele. É uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. E que eu acho que a gente deveria trabalhar, não a título de trazer condenação, porque esse não é o papel, quem traz condenação é o diabo, amém? Mas nós temos que trazer uma palavra que pelo menos nos confronte, e que faz a gente pensar um pouco, pô, é verdade, espera um pouquinho. Eu estou nessa daí já tem alguns aninhos, frequentando o culto, e eu
né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, amados. Na realidade, nossa geração é uma geração de vítima. É verdade. Não que a gente vai ficar preso a isso usando como desculpa. Mas se eu perguntar aqui para a maioria de vocês, né? Nós não fomos discipulados. Nós somos sobreviventes. Nesse modelo aqui que eu estou falando, de alguém sentar conosco semanalmente, conversar conosco, ver quais são ou foram ou estão sendo os nossos desafios de praticar a palavra, as nossas dificuldades de superar, de viver intensamente, verdadeiramente a palavra. Eu acho que ninguém aqui viveu isso. Nós somos sobreviventes, irmãos. Nós somos aqueles 7.000 que foram preservados. Porque é só um milagre para a gente ter sobrevivido até aqui. É verdade. Eu sei que a palavra nos guarda, eu sei que o Espírito Santo nos guarda, eu sei que Jesus intercede por nós, eu sei que Ele acampa os seus anjos ao nosso redor, mas nada disso exime a responsabilidade que Jesus nos deu. Aleluia. Está comigo aqui ou não? Está comigo aqui ou não? Aleluia. Então, como que a gente vai dar aquilo que a gente não recebeu? A gente tem dificuldade. Sabe aquele filho que o pai nunca foi carinhoso? O pai nunca deu a ele um afago, um carinho, um tempo de qualidade. Agora ele é pai. Ele também não consegue fazer com o filho. Nós estamos nessa questão de discipulado, nós estamos no mesmo caminho. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas a maioria da nossa geração é uma geração que não foi induzida a isso, não foi direcionada a isso. Agora, graças a Deus que na última década o Espírito de Deus tem despertado esse conceito na igreja. Né? Que eu volto a dizer, é um conceito que serve para os tradicionais históricos, para os tradicionais modernos, para os pentecostais históricos, para os pentecostais modernos, para as comunidades, para todos aqueles que se dizem cristãos, independente da placa da igreja, independente do sistema usado, da crença. Esta é uma verdade absoluta que atinge diretamente apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, homens e mulheres. Isso é um papel do cristão. Todos nós temos que fazer discípulos. A gente fala sobre ganhar o Brasil para Jesus. Não fala sobre ganhar o Brasil para Jesus? Olha que coisa interessante. Como é difícil e fácil ao mesmo tempo. Né? Nós somos quantos por cento? 23% de cristãos. Vamos dizer 20% para a conta ficar mais redonda. 200 milhões de habitantes, 20%. Isso quer dizer então que de cada 5 pessoas, né, um é cristão. Olha só, de cada 5, um é cristão. De cada 5, um é cristão. Agora imagina que se cada cristão assumisse a responsabilidade de falar de Jesus para esses outros 4, quanto tempo nós demoraríamos para evangelizar o Brasil? O problema, queridos, é que a gente está trancado, sentado nos bancos da igreja sem fazer nada. Os nossos crescimentos de igreja, eu não estou dizendo que está errado isso, eu não vim condenar ninguém. Os nossos crescimentos de igreja, de forma geral, mais de 80% deles se dá por transferência, não por conversão. Igrejas e mais igrejas são formadas, não por gente que está se convertendo, mas por gente que inventou uma nova doutrina ou por gente insatisfeita que vai e abre uma nova igreja. Se você pegar a maioria das igrejas que nós temos abertas no Brasil, a maioria, vai lá e envia um pastor, aí as pessoas que se agregam a ele, mais de 70%, 80% é gente que vem de outra igreja, que vai congregar com ele ali. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Você acha que tem alguma coisa errada nisso? Eu também acho que não tem nenhuma coisa errada nisso aí. Mas nós estamos semelhantes ao poço de Siloé. Os anjos agitam a água, e quem pulava dentro da água eram os melhores. Quem estava doente mesmo estava lá 38 anos esperando, ninguém jogava o cara na água.
Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque o ideal seria o quê? A quem é que nós iríamos discipular? O ideal, assim, se fosse fazer a coisa certinha, certinha, certinha mesmo. O ideal seria, eu vou ao mundo com a palavra da reconciliação, com a palavra de poder, resgato das trevas essa pessoa para Jesus e vou cuidar dela como se fosse o meu filho espiritual. Esta era a visão do início aqui. Porque não tinha transferência de igreja, só tinha uma igreja na época. Essa era a visão original. Vocês vão entrar nas nações e vocês vão pregar o evangelho. No momento em que essa pessoa se converter, você traga ela para perto, aí todo o processo que eu falei para vocês. Traga ela para perto, ela vai andar com você, e num período de tempo que não vai ser tão curto, você vai caminhar com ela até que Cristo seja gerado nela. Até que Cristo seja formado nela. Esse era o conceito. Por isso que a igreja primitiva, em tão pouco tempo, com tão poucos recursos, com as dificuldades imensas que eles enfrentavam, conseguiram ganhar quase todo mundo conhecido da sua época. Eles fizeram um barulho no mundo inteiro, por causa da consciência da missão que tinha. Vamos pegar aqui essa igreja local. Vocês são aqui 1.000 membros, pouco mais, pouco menos, vamos pôr 1.000 membros aqui. Vamos supor que 50% da igreja entendesse isso. Eu tenho que fazer discípulo da forma ideal, eu tenho que ir lá ganhar uma pessoa para Jesus e cuidar bem dela. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer isso para os próximos 10 anos, 50% só da igreja, tá, pastor? Vamos ser mais otimistas aqui. 100% a gente não vai conseguir mesmo, então não vamos se frustrar, amém? Vamos ficar só com 50% aqui. Então 1.000. Acabou 2015, nós estamos com quantos membros? 1.500. Olha só, agora 50%. Acabou 2016, vai para quanto? 2.250. Aí, gente, eu estou falando só com 50% da igreja que entende de que num ano inteiro, ele tem uma missão dada por Jesus, de ganhar alguém e trazer ela para perto, para cuidar bem dela. É só isso que Deus espera de nós. E a gente às vezes fica enfeitando o rabo do pavão e não faz nada. É fato, irmãos. Vocês não conhecem ditadão, enfeitar o rabo do pavão? É que já é bonito o rabo do pavão, não precisa ficar fazendo mais nada, né? O fato é esse. Agora, pastor, é lamentável. Se a gente fosse fazer uma enquete, pegar assim, né? Eu estou falando para vocês, então eu tenho que falar de vocês. Se a gente pegar os 1.000 membros ali, for pôr um por um, entrando um por um aqui, fala para mim, quantas almas você ganhou e discipulou esse ano? Agora vamos deixar os membros da igreja, porque são ovelhinhas, coitadinhas, né? Estão aqui sendo bem cuidadinhos. Tá bom, deixa eles. Vamos falar de nós, que temos a carteirinha de líder. Temos a glória de ser líder de um ministério tão poderoso na face da terra. Oh, aleluia. Nós, qual foi a última alma que se batizou aqui? Porque você, como líder, foi lá. Não é cobrança, querido. Não é cobrança, é a conscientização. Não é a cobrança, é uma questão de entender da parte de Deus o que a gente tem que fazer. Lembra aquela velha história que diz: não adianta a gente fazer tudo e não fazer o que tinha que ter feito. É mais ou menos isso daí. Não adianta eu e você ficarmos inventando uma desculpa. Oh, mas eu ensino, mas eu prego, mas eu expulso o demônio, mas eu curo os enfermos, mas eu aconselho. Querido, parabéns, continue fazendo isso e ainda mais. No entanto, eu vou usar a propaganda do
do McDonald's para vocês. Quem lembra da propaganda do McDonald's, do Big Mac? Alguém se lembra assim? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, no pão com gergelim. Não era assim? Ah, vocês sabem. Vamos lá. Então você vai no McDonald's. Quem foi no McDonald's aqui? Olha, eu particularmente não gosto muito, né? Eu não sou muito chegado a sanduíche, não. Mas, né, numa comida rápida, é melhor ir lá, que você sabe que é limpinho, que é fácil, é rapidinho, você já está bem alimentado lá. Então, imagina você chegar lá, eu quero um Big Mac. Aí vem, né? Vem o pão, vem o alface, vem o picles, vem o molho, vem tudo. Aí você pergunta, mas onde está o bife? Aonde está o hambúrguer? Você ia devolver para o balcão e falar, você tem alguma coisa errada aqui, não é? Porque a propaganda diz 2 hambúrgueres alface. Cadê o hambúrguer? Onde estão os hambúrgueres? Você ia reclamar. E a mesma coisa vai acontecer com Jesus. Você vai chegar lá, Senhor, eu curei os enfermos, eu expulsei os demônios, eu fiz... Parabéns, você fez coisa boa, glória a Deus. Mas onde estão os hambúrgueres? Onde estão os discípulos? Porque eu mandei, antes de subir para o céu e assentar à direita, à destra do meu Pai, eu dei uma ordem para vocês, ide e fazei. Vocês vão ficar com vontade de comer Big Mac depois. Lá fora tem. Lá fora tem. Eu tenho mais 5 minutinhos aqui, 10. Né, queridos? Agora, quando a gente fala sobre... E eu vou terminar aqui. Eu quero falar mais 2 verdades aqui. Quando a gente fala sobre fazer discípulos, a gente sempre tem que entender uma sequência aqui, ó. Na realidade, fazer discípulos sempre está conectado assim, diga comigo, de levar o descrente à crença, da crença à maturidade, da maturidade à liderança. Olha para o seu irmão e diga assim, Deus espera que nesta arte de discipular, você leve alguém da descrença à crença. Esse é o primeiro papel. Para por aí. Agora, uma pessoa que já creu em Jesus, ela precisa novamente ficar sendo reevangelizada? Eu preciso que alguém fique dizendo para mim quem é Jesus? Se alguém vier falar para mim quem é Jesus, eu vou dizer para ele quem é Jesus. Eu sei quem é Jesus. Eu conheço Jesus. Ele habita em mim. Ele é o meu Senhor. Eu não preciso mais disso. Eu já passei de estágio, amém? Então, eu preciso passar para outro. Qual que é o outro estágio? Estando em Cristo agora, eu preciso ir para a maturidade. E é aqui que a gente precisa do discipulado. Mais intenso. Ele começa lá, ganhando. Mas agora você tem que desenvolver as pessoas. E esse desenvolvimento, como eu já disse, torno a dizer, leva tempo. Para a pessoa ser experimentada na palavra, ser experimentada na verdade. Então vamos supor aqui que o pastor Emídio pregou domingo passado sobre perdão. Olha que coisa interessante, perdão, né? E vamos supor aqui que Geraldo é o meu discípulo, né? Eu cuido do Geraldo. Então eu vou chegar para o Geraldo agora no nosso próximo encontro, porque a gente vai tomar um café junto, almoçar junto, para depois orar e ler a Bíblia e tal. Falei, Geraldo, me fala uma coisa. Você entendeu, cara, a pregação do pastor Emílio? O que ele pregou para você? O que você entendeu? Dizer, poxa, pastor, ô Jamal, rapaz, eu queria te confessar uma coisa. O pastor Emílio pregou uma coisa que para mim é muito forte. Por quê? Perdão. Mas por que é tão forte para você? Cara, eu tenho muita dificuldade para perdoar. Agora, isso não quer dizer que ele não é crente. Não quer dizer que ele não é cheio do Espírito Santo, que Deus não trabalha na vida dele.
Aí eu vou aqui como um amigo, como um pai espiritual, como alguém que quer o bem dele. Fala, cara, compartilha comigo, quais são as suas dificuldades? Tchá, 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 tchá. Quando menos espera, você já venceu isso. Agora imagina ele só ouvindo a pregação. Centenas de milhares, de milhões de pessoas estão nessa condição. A gente acha que só a instrução é suficiente para as pessoas andarem na prática daquela verdade. E eu tive a experiência pessoal, e eu espero que vocês não tenham essa experiência que eu tive. A gente fica horrorizado como as pessoas, elas são muito mais ouvintes do que propriamente praticantes da Bíblia. Pastor, a gente fica horrorizado, porque a gente olha para a pessoa assim, a gente pensa que ele é até o vice-deus. De tão crente que o cara parece, rapaz. No culto o cara tem alta performance. Ele pula, ele sapateia, ele rodopia, ele profetiza, ele consegue ver até o sexo do anjo. O camarada é muito espiritual, cara. Mas é impressionante, quando você entra no dia a dia da vida do cara, rapaz, as práticas que são comuns, amar, respeitar a esposa, já não é tão forte assim. Ensinar os filhos na disciplina do Senhor já é uma coisa inexistente na vida dele. É doído o que eu estou falando. Mas pensa numa coisa doída do que eu estou falando. Porque eu estou falando de mim, estou falando do meu povo, estou falando dos meus irmãos. E eu tive essa experiência pessoal. Eu não me considero o melhor pregador, mas também não sou o pior. Estou ali mais ou menos no meio ali. Estou quase chegando no pastor Emídio ali. Né? Cara, eu achava que eu, era bom na minha igreja. Eu era bom com o meu povo. Eu pregava para valer mesmo, pregava para arrebentar, como diz aqui, eu pregava para torar o negócio, entendeu? Mas na hora que eu comecei nessa questão do discipulado, eu vi, pastor, o quanto eu era improdutivo. Quando me limitava só à pregação. Na hora que eu desci mesmo para entrar ali, rapaz do céu, eu me decepcionei um monte. Falei, eu preciso mudar, né? Não dá certo esse negócio aqui não. Você está comigo aqui, queridos? Então esse processo de desenvolver leva tempo, proximidade. Agora vamos acreditar que você desenvolveu alguém. Aleluia? Então agora você já cumpriu 2 estágios. Você foi lá, ganhou ela para Jesus, tirou ela da descrença para a crença, amém? Está salva. Agora está desenvolvida. Glória a Deus. Ela não é só salva, ela é um crente maduro. Amém? E aí? Depois o que a gente faz com um crente maduro? Põe ele lá na igreja para ficar criticando o pastor. Olha, eu estivesse pregando lá, eu teria usado aquele versículo base. Não, mas se fosse eu teria feito dessa seguinte maneira. E aí vai, crente maduro que não faz nada, meu amigo, vira crítico. Alguém está comigo aqui? Vocês estão me olhando meio feio, estou ficando com medo aqui. O cara fica crítico. Então você tem que entrar para o 3º nível desse discipulado que eu chamo, que é levar agora o maduro à liderança. É fazer ele assumir responsabilidades. É fazer ele assumir liderança. Aí, qual Jesus chamar? Principalmente a de fazer discípulos. Ele vai reproduzir aquilo que ele viveu. Ele vai reproduzir aquilo que vivenciou. Ele vai reproduzir aquilo que recebeu da parte de Deus. Você está comigo aqui ou não, queridos? Aí a igreja realmente entra
numa dinâmica de exercício ministerial em adoração a Deus, que eu diria que é tremendo. Fazendo discípulos para o Senhor, tirando eles da incredulidade à crença, da crença à maturidade, da maturidade à liderança, para que outros saiam da descrença à crença, da crença à maturidade, maturidade à liderança, para que outros saiam da descrença, vão para a crença, da crença à maturidade, da maturidade à liderança. Imagina se a gente conseguir emplacar um sistema que funcione desta forma, irmãos, a coisa vira de uma tal forma em que a igreja cresce em qualidade, a igreja cresce em números, a igreja cresce na unção, a igreja cresce no amor, a igreja cresce em todos os sentidos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, amados, terminando por aqui, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Eu não vim aqui trazer nenhuma fórmula, não vim aqui trazer nenhum método. Estou apenas lendo a Bíblia para vocês. Só li a Bíblia. Só mostrei o que desde Adão Deus começou a fazer e percorreu por toda a história bíblica até Jesus aos apóstolos. E eu perguntaria, por que Deus mudaria de ideia hoje? Se não mudou desde o início, não mudou por toda a história bíblica, por que Ele mudaria de ideia hoje no século 21? Certamente não. É isso que Deus espera de nós. Deus tem essa expectativa de cada um de nós aqui. Sabe a minha percepção quando eu olho vocês assim? Eu vejo vocês muito bem treinados na palavra. Eu vejo vocês muito treinados no Espírito. Eu vejo vocês muito bem doutrinados na visão do ministério. Eu vejo vocês assim, sabe, obreiros de excelência mesmo, assim, é impressionante, é perceptível isso aqui. Mas na hora que Deus der para vocês essa consciência do que eu preguei hoje, vocês vão ver como essa igreja vai arrebentar, irmãos. Essa igreja vai arrebentar, mas vai ser uma coisa estrondosa, irmãos. Estrondosa. Vocês vão ver o quanto de gente se convertendo, o quanto de gente se tornando maduro, o quanto de gente assumindo responsabilidade. Aleluia. Mas precisa dessa estrutura funcional. Se continuar como está, vai continuar como está. Acho que vocês não entenderam o que eu falei. Se continuar como está, vai continuar como está. Tá bom, tá gostoso. Mas eu creio que vocês podem fazer muito mais. Eu creio que vocês podem ir muito além. Há um depósito muito grande de Deus na vida de vocês. Há uma graça, um favor de Deus extraordinário sobre vocês. Aleluia. Quantos entendem que o que eu falei hoje é algo da parte de Deus e muito desafiador? Diga amém. 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 É fácil de viver? Sim. E difícil ao mesmo tempo. Fácil e difícil. Fácil de entender, mas a prática realmente a gente vai ter que talvez usar muito da pregação de ontem à noite, Ouvir Deus, entender isso como uma visão. Essa visão vai ter que tirar a gente da nossa zona de conforto. Essa visão vai ter que tirar a gente da zona de conforto, vai ter que dar uma mexida aí, vai ter que dar uma chacoalhada aí, Vai ter que fazer com que algumas coisas realmente sejam mudadas em nós. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse tempo junto com os meus irmãos. Senhor, a Tua palavra diz ali em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, que nós precisamos transmitir a homens aquilo que nós recebemos, para que esses homens possam transmitir aos outros homens, não a qualquer pessoa, mas a pessoas fiéis e idôneas, ó Deus, que não vão decepcionar ao Senhor. E nós queremos ser os primeiros que não vamos decepcionar ao Senhor. Nós queremos ser os primeiros, ó Pai, que vamos admitir essa visão de que o Senhor tem muitas expectativas, mas dentre elas há uma expectativa acima de todas, que nós sejamos fazedores de discípulos, que entremos pelas nações e façamos dos incrédulos crédulos, dos crédulos maduros, dos maduros líderes. Pai, nós nos colocamos debaixo da sua influência e debaixo do seu poder e pedimos, ó Pai, que essa graça possa se manifestar de forma extraordinária em nossas vidas, que não seja mais uma pregação, mais um ensino, mas que isso possa mexer conosco de forma extraordinária, que isso possa mexer conosco de forma
sobrenatural. Pai, o Senhor já tem colocado um bom depósito dentro de nós. Existem verdades, instruções dentro de nós que já estão bem sedimentadas. Nos ajude a transbordar isso sobre outras pessoas. Nos ajude a levar isso, ó Pai, para outros lugares. Nos ajude, Deus, a fazer com que outros também caminhem na mesma dimensão de verdade, de conhecimento, de revelação que nós temos, ó Pai. Em nome de Jesus, que essa consciência do discipulado nos mova e nos tire de nós mesmos para fazermos a sua obra. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo os meus irmãos e essa liderança para a sua honra e glória, Pai. Amém.